E assim, emendando no raciocínio, assim, que existe uma certa coerência interna, não vale tudo, tem uma técnica para se aplicar o método, Sim. né? E dito isso, todo mundo precisa fazer terapia, na opinião de vocês? É. Verdade ou mito? Tem uma ideia que eu costumo falar, muitas vezes em aulas, tal, que eu acho que nem todo mundo precisa fazer terapia, mas todo mundo merece. Eu acho essa uma ideia interessante, Eu porque vou a até terapia anotar essa, hein? Essa foi boa. porque a terapia não tem por função necessariamente te tirar de uma condição, de um sofrimento agudo e tal. Claro que ela pode fazer isso, né, mas não se restringe a isso, né. Eu acho que, como eu entendo o processo de psicoterapia, um espaço e uma relação que permite uma ampliação de possibilidades de significação da experiência, o que facilita você criar formas de se relacionar consigo mesmo, com o outro e com o mundo, menos atritosas, né? Mais Mais satisfatória. satisfatórias, mais ricas. Isso não precisa você estar num momento de sofrimento agudo para se beneficiar desse processo, né? Uhum. Então eu acho assim que grande parte de nós, em algum momento da vida, vai precisar, né? Que é um momento, quando eu digo precisar, é um momento onde faria uma imensa diferença na redução de um sofrimento agudo, né? Uhum. Acho muito difícil alguém não passar por algum momento desse no decorrer Nossa da vida, senhora, ainda mais né? em contextos Sorte de quem não urbanos. vive isso, mas eu acho muito improvável que alguém consiga, né? E nos outros momentos, essa seria a ideia, né? A gente merece, ainda que não seja fundamental passar por aquela ajuda naquele momento, né? Entendi, Não, entendi. é Irretocável, né? irretocável, acho que não tenho nem o que Irretocável. comentar. É isso mesmo. Legal, legal. Isso aí. Eu tenho às vezes eu tenho, converso com diversas pessoas, né? Mas sempre tem aquele grupo de pessoas que fala assim, não, terapia é meio frescura, né, Sim. tal. E eu sempre brinco, né? Eu falo assim, não, mas você não precisa acreditar em mim agora. Espera a vida passar um pouco e a Mais ou gente menos se isso. cuidar. Aí você me manda uma mensagem. Isso. Dê tempo ao tempo. Tá. Espera, dê tempo ao tempo. Né? Se não precisar no final das contas, eu fico feliz por É você, isso. mas é, Exato, pô, maravilhoso se isso acontecer, né? acaba acontecendo, cara. Eu sempre dou risada dessas coisas. Uhum. Porque assim, é, pô, mudando uma coisa que eu queria até voltar, assim, né? Beleza. Nem todo mundo precisa de terapia, mas todo mundo merece. Uhum. Que é uma frase que agora eu vou até tatuar. Essa aqui ficou muito boa. Eu sou muito defensor de terapia, né? Eu acredito muito. Até falando do ponto de vista psiquiátrico, tem vários pacientes que vão no consultório. Eu falo assim: ó, eu vou receitar isto para você, mas tem esta função. Você não vai melhorar a sua vida. Uhum. Sim, Você vai parar de sentir isto. sim. Mas perceba isso que acontece na sua vida, que o que vai abordar e adereçar essas situações é a terapia. Então, esse remédio que eu estou te passando hoje vai ser o coadjuvante e a terapia vai ser a estrela principal, Uhum. né? Então, nesse contexto, assim, eu sempre mando mensagem para os colegas, assim, psicólogos, e eu queria entender na percepção de vocês, porque eu sei, para mim é muito óbvio, assim, quando o paciente precisa fazer terapia, inclusive quando ele não precisa. Vou até dar um exemplo. Quando o paciente está numa depressão clínica genuína, melancólica, que a gente Uhum. fala, que ele já está delirando, né, tá com delírio de ruína, né, você fala com o paciente, não chega o que você quer. Nesses casos, eu falo, não, agora é droga. Tem que dar remédio e tirar ele dali, mas a partir daí tem que entrar terapia. E eu queria saber de vocês da contrapartida. Quando que vocês desconfiam que falam assim, putz, talvez precisava visitar o psiquiatra? Uhum. Olha, em geral, eu acho que é um critério parecido com o seu. Bom, eu trabalho no Instituto de Psiquiatria desde 1999. Nem deveria ter Sério? dito isso que entrega a minha idade. Nossa! Você tá. Comecei O como que que você. estagiário, comecei como estagiário lá. Tem que me passar o Criança que você ainda. toma depois, Pois é, cara. né? Nossa senhora! Mas eu Jamais era imaginava. bem novo, né? Então, de certa forma, obviamente que eu tenho uma construção de um olhar que também perpassa pelo olhar psiquiátrico, né? Então tem um olhar crítico né, como característica pessoal, mas eu acho que tem certas condições em que eu diria é como malhar ferro frio, mais ou menos o que você está dizendo, né?
Pô, esse cara, não adianta, eu vou aqui ficar martelando e ele não tem condição neurofisiológica de absorver isso. Ou ele não tem condição, numa depressão grave, por exemplo, né? Não, então a gente vai fazer uma ativação comportamental, vamos começar. Não, as coisas não serão reforçadoras para ele, porque ele está com uma questão neuroquímica que impede que isso aconteça. Então você precisa restabelecer de alguma maneira, né? Um mínimo ali. Um mínimo de que o cara tem fisiológico para conseguir comportamentalmente ou cognitivamente, enfim, desempenhar o papel que ele tem como paciente, inclusive, né? E às vezes não é nem tão grave assim. Às vezes eu falo assim, cara, esse cara se beneficiaria de um remédio, ficaria muito mais fácil a vida dele se ele tomasse um remédio, né, junto com a terapia. Então eu costumo encaminhar, né? Não há nenhuma contradição entre o Nenhuma. uso de medicação e psicoterapia, né? Eu acho que muitas vezes um é o otimizador do outro, né? Eu acho que em cenários como o que você colocou, de uma certa impermeabilidade do paciente à intervenção psicoterapêutica, eu acho que isso se explicita de uma forma definitiva. Uhum. Mas como o Thiago colocou, não é que precise chegar a esse ponto para se justificar uma introdução Associação. medicamentosa, né? Uhum. Então, eu de forma alguma acho que deva ser que existe uma contradição Que tem muitos entre o uso. profissionais que já chegam para mim, né? Assim, às vezes o paciente chega com um discurso assim, não, mas parece que se eu viesse no psiquiatra, minha terapia faria menos efeito. A maneira que eu vejo é o contrário, né? Contrário. E eu explico isso para o paciente, falo, ó, isso daqui vai dar a possibilidade de você ter um respiro na vida para Sim, sua terapia funcionar, Exatamente, é como né? eu vejo também. Sim, não são Então, nesse contraditórios. caso, as coisas andam muito de mãos dadas, sem né? dúvida. Então tá bom. Não, E mesmo quando você pensa numa terapia de aceitação e compromisso, por exemplo, né, que tem a ideia de que é mais interessante que você aceite a sua experiência dolorosa primária do que lute contra ela, porque a ideia é que a luta contra a experiência primária é o que produz o sofrimento clinicamente relevante. Então, se você fica tentando eliminar a dor, você na verdade está produzindo mais sofrimento. Isso bem numa casca de nós do que seria, né? Então você diz, bom, remédio é para eliminar a dor. Remédio reduz o sintoma. O ansioso fica menos ansioso, o deprimido fica menos triste, né? Então ele estaria indo num caminho diferente, mas não oposto. Caminhamos lado a lado. Então você exatamente. alivia um pouco a experiência primária para garantir que a pessoa consiga lidar com isso de uma forma que não produza sofrimento. Isso. Por isso a associação, isso tem estudos empíricos mostrando o tempo inteiro, né, de que a associação para muitos quadros clínicos é vantajosa, né, da terapia com o remédio. No longo prazo. Sim. Então, pouco vejo o resultado da medicação como se fosse uma maquiagem, que às vezes eu vejo esse tipo de crítica vindo de algumas perspectivas psicológicas. Uhum. Não, eu acho que é uma mudança efetiva. Inclusive, a própria experiência subjetiva a ser transformada me permite estar no mundo de uma outra forma, o que muitas vezes por si só é terapêutico, Perfeito. né? Então, também a ideia de que seria meramente como se fosse uma analgesia emocional, Uhum. né? Acho, de certa forma, tem essa dimensão, mas não necessariamente se restringe a isso, né? Mas Uhum. a grande maioria das vezes, a conjugação da psicoterapia, né, e com a medicação, eu acho que em grande parte das vezes é favorável. Aham, eu sou, a minha orientação, eu sou fenomenólogo, né? Minha orientação é fenomenologia estrutural. Então, assim, a ideia de pensar, nossa, que a gente tem quando a gente dá um antidepressivo, que pode servir em muitas maneiras como uma coisa que diminui a ressonância afetiva do paciente, ou seja, ele sente menos algumas coisas, é porque ele tem experiência o suficiente para sedimentado, tipo, não, beleza, eu posso viver no mundo onde de repente entrar em tal ambiente não vai acabar meu mundo. E com Sim. base nisso, até do ponto de vista comportamentalista, de o cara ter, né, entrar no lugar, perceber que nada aconteceu, futuramente, mesmo sem a medicação, ele consegue Perfeito. retornar. Então, é muito nisso.